alguém semear a maldade e viver bem com paz. Alguém fazer algo errado e dar tudo certo na vida dela. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Então, primeira coisa que eu quero falar sobre a injustiça. Falou aqui sobre os injustos não herdarão o reino de Deus. O que é injustiça? Não do ponto humano, mas do ponto de vista bíblico. Injustiça é eu fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu não gosto que minta para mim, então eu não posso mentir para os outros. Eu não gosto que grite comigo, então eu não tenho que ficar gritando com as pessoas. Eu não gosto de grossuras, então eu não gostaria que ninguém fosse grosso comigo, então eu não tenho que ser grossa com as pessoas. O mínimo no dia ruim é ser educado. Educado. Isso é a base da justiça, não fazer para o outro o que eu não gosto que faça comigo. Essa é a base. Mas eu queria falar de um ponto aqui de injustiça, de dois lados, e que dessa forma foi a primeira vez que eu vi o que eu vou falar aqui sobre essa forma. Hoje eu quero falar sobre, primeiro ponto, eu vou falar 4. Primeiro ponto sobre a mágoa. As pessoas que têm mágoa, guardam mágoa. Normalmente eu digo assim, que são pessoas feridas, pessoas injustiçadas, que normalmente estão corretas, mas sofreram injustiças na vida. Então, por sofrerem injustiça, essas pessoas guardaram mágoa, que é ruim, porque o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar para ser perdoado. Porém, hoje eu quero pegar outra faceta da mágoa, que eu conheço, que eu conheci através também da Bíblia, de experiências vividas. A mágoa, muitas vezes, é porque a pessoa tem as razões dela. Ela tem a razão dela, ela não vê a razão do outro, ela só vê a razão dela. Ela se magoa porque ela quer que faça do jeito dela, senão ela se magoa. Ela se magoa porque ela quer que o mundo gire em torno dela, então ela se magoa porque não fizeram o que ela queria. Poxa, olha que interessante isso. Porque ela quer ser o centro e ela não é o centro. Então ela se magoa, não fez o que ela queria. Pense comigo, um mundo ideal para você. No mundo ideal para uma pessoa, não vai ter problema nesse mundo, né? Aqui não, quem quer problema na sua vida? No mundo ideal, você nunca vai sofrer com pessoas grossas ou mal educadas. Porque no mundo ideal, todo mundo vai te tratar com educação. No mundo ideal, as pessoas vão cuidar de você e fazer o que você quer. Mas o fantástico mundo de Bob é só um desenho. A gente vive no mundo real. A gente vive no mundo real e lidar com maldade com todo tipo de pessoas. Mas qual é o problema? O problema é saber lidar com tudo isso. As pessoas se magoam porque elas não sabem lidar com outras pessoas. Elas não sabem tomar decisões sábias. Elas não sabem equilibrar os sentimentos. Simplesmente são altamente sensíveis e egoístas. Para não dizer outra coisa. Porque não tem explicação para tanta mágoa, amargura, para tanta coisa. Então, ouvi a mágoa por este lado e fiquei pensando, são pessoas injustas que não olham como um todo. Ela olha pelo mundo dela, pelas razões dela e porque ela precisa. Ela não olha porque o outro tem problema também, porque o outro tem uma vida também, e o mundo não é só ela, mas tem várias pessoas nesse mundo, chamado trabalho, família, amigos, igreja. Não é o mundo dela. E é por isso que o mundo se magoa, porque são altamente sensíveis, porque querem que todos façam o que ela quer. E se não for do jeito que ela acha que deve ser, ela se magoa. Eu vi a mágoa por esse ponto como um ponto de injustiça. E
pessoas assim são esmagadas e devoradas pela vida, pelos seus próprios sentimentos e pelas pessoas ao redor que ela não sabe lidar. Não sabe lidar, porque tem pessoas de todos os tipos. E nós temos que aprender a lidar com adversidades, com diversidades e adversidades. Nós temos que aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Eu penso algo, esse é pessoal meu. No mínimo eu preciso respeitar a opinião. No mínimo eu preciso respeitar o outro. Esse é o mínimo, respeitar e ser educado. Esse é o mínimo. Se não concordo, discordo, isso não tem que gerar conflito. No mínimo, a minha parte é respeito e educação. Muitos não têm isso. Por quê? Porque se não for como ela quer, está magoada. Se não for a hora e o momento que ela quer, ela está triste, abatida, porque o mundinho cor-de-rosa dela é só dela. Mas eu quero avisar que o Senhor quer isso. Que o meu universo gira em torno do sol chamado Deus. Depois, nesse meu mundinho vem a minha família, meus familiares, meus amigos, meu trabalho, meus sonhos, meu projeto. Vem tudo. Cada um tem o seu lugar, mas o centro, de onde eu juro em torno, é dele. Deveria ser o centro da vida de todo mundo. Para não girar em torno de si mesma, dos seus sentimentos, e viver magoado e entristecido, porque o mundinho cor-de-rosa caiu. Olha só que interessante, que faceta o Senhor me falou sobre a mágoa. Uma reflexão muito grande sobre a vida de cada um de nós, sobre a minha própria vida. Sobre a minha própria vida e sobre a sua própria vida. Por quê? Porque os magoados não vão para o reino do céu, porque eles são injustos. São injustos. Não perdoa, então não tem direito ao perdão. Impedidas são as vossas orações e não chegam até o céu. Esse é o primeiro ponto. Então perdoa quem tiver que perdoar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sentimento. O coração, Jeremias 17 fala, o nosso coração é enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa do mundo. Então eu não ando por sentimento, eu ando por fé. Eu não vou andar pelo que eu sinto, eu vou andar pela fé na palavra de Deus. Então você não pode andar por sentimento, senão você vai viver sofrendo. E a sofrência traz amargura, dor, reclamação e por último a solidão. Vai acabar sozinho, porque ninguém aguenta alguém amargurado e chato. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Segunda coisa que eu quero falar sobre idolatria, que também entra nesse mesmo caso, que esse tipo de mágoa que eu falei aqui se torna uma idolatria. Porque é uma pessoa, vou dizer, não sou egoísta, mas narcisista, ao ponto de ser narcisista. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, que deve ser o primeiro lugar. Tem pessoas que colocam em primeiro lugar ela mesma. É onde eu falei, onde gerou a mágoa. É eu mesma. Meu espelho, a minha vontade. Mas tem outros tipos de idolatria, chamada dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça têm se desviado da fé. Está lá em Timóteo. E o dinheiro também gera muito orgulho. Orgulho. Porque ela acha que tem algum tipo de poder. Porque o dinheiro empodera quem acha que ele tem poder. Então a idolatria, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Deus deve ser o centro da nossa vida, em primeiro lugar. Idolatria. Tem aqui um tipo de idolatria que é a bebida. A pessoa que é viciada em bebida, ele é um idólatra. Quem usa drogas, cigarro, qualquer tipo, pornografia, jogo de videogame, internet, jogo apostado, é uma idolatria na sua vida, é algo repetitivo na sua vida e que tem causado dor e sofrimento não só para você, mas também para a sua família. Isso também é idolatria. Deve ser abandonado. O terceiro que eu quero falar sobre os maldizentes. Normalmente os maldizentes, eles também têm maus olhos, malícia.
Maldizer é falar mal. Maldizer. Aqui entra outras palavras, pode entrar como palavras torpes também. Xingamentos, palavrões, reclamações, fofoca, tudo isso é maldizer. Situações, pessoas, vidas, coisas, isso é maldizer. Normalmente se a pessoa maldiz é porque a maldade está dentro dela, o mal já está dentro. Então quem é do mal está no reino das trevas, não herdará o reino dos céus. Então nós temos que ter cuidado com tudo isso, porque tudo começa na mente. A maldade começa aqui. Ou vou dizer como Cristo disse sobre o coração, no sentido de pensar, como alma. Que do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, as maledicências, tudo procede de dentro de nós. Então dentro de nós deve estar limpo, purificado. Não temos que ter nada, nenhum pensamento, nenhum coração maldoso. Porque a boca só fala que o coração está ótimo. Bem entendido isso. E o quarto é o orgulho. O orgulho é algo tão assim poderoso que ele não aceita que ele errou, ele não aceita que tem pecado, ele não aceita que ele não tem razão, ele não enxerga o outro. Nada. É simplesmente o orgulho dele querer ser maior, a mais e acima. E todos esses pecados para mim estão interligados. Esses quatro. Era só esses 4 pontos. A mágoa, a idolatria, a maledicência e o orgulho. São coisas que devem estar fora da nossa vida. Fora da nossa vida. Não tem que dar palavras ruins em nossa boca. Não temos que tratar o outro porque temos alguma coisa a mais. Tratar mal. Nós temos que tratar bem. No mínimo com respeito à educação, quem quer que seja. Quem quer que seja. Idolatria. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porque se eu coloco pessoa em primeiro lugar, primeira coisa, você é escravo daquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. Ela vai me fazer sofrer, você é escravo dela. Se eu ponho o dinheiro, eu vou ser escravo do dinheiro e o dinheiro vai me fazer sofrer. Eu preciso ser escravo de Deus, porque Ele é bom. Ele vai fazer a bondade para mim. Bondade para mim. E o orgulho, isso tem que estar fora. Mágoa, nem pensar. Ainda que aqui eu ensino muito no particular, muito atendimento e muito no particular. Vou dizer que todos os dias. Todos os dias. Ontem eu atendi, hoje também. O mesmo atendimento. Sobre o perdão. Perdão por pessoas que feriram. Perdão por pessoas que abusaram. Perdão por pessoas que ofenderam. Por pessoas que injustiçaram. Por pessoas que não fizeram. Mas não importa. Tem que perdoar. Tendo razão ou sem razão nenhuma. O importante é no teu coração amargurado, azedo, é perder a paz por isso. Por essa palavra. Eu trouxe um vídeo hoje, mas antes de falar do vídeo eu quero ler um texto. Não precisa abrir. 1 Timóteo, não precisa abrir. Capítulo 6, versículo 7. Abra uma Bíblia, por gentileza. Agora eu vou esperar que vocês abram. Abram 1 Timóteo 6, versículo 7. Senhor, os teus servos estão aqui no teu altar e se prostram no teu altar para ti e sacrificam, meu Deus, e tem algo mexendo no mundo espiritual, mexendo sobre eles. Senhor, eu abençoo, eu confirmo como herança do Senhor diante do Senhor e no teu altar, seja conforme a tua vontade. Eu abençoo a vida deles e seja concedida a petição do coração deles. Meu Pai, eu entrego os dois em tuas mãos, em nome de Jesus. Abriram? 1 Timóteo 6, 7 diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele.
gente abre depois. 1 Timóteo 6, 7. Diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Amém? Olha o que precisamos fazer para tomar posse da vida eterna. Primeira coisa, eu preciso sonhar com a vida eterna. Você só alcança ou realiza aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, aquilo que você almeja. Então você precisa sonhar e ir para o céu. Você precisa sonhar com a salvação. Não precisa ter medo de morrer, tenha medo de pecar. Tenha medo de fazer errado. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de entristecer o Espírito Santo com erros. Não tenho medo de morrer. Tem hora que, como Paulo fala, é lucro, é ganho. Mas estamos aqui, vamos continuar. Continuar sonhando. E é necessário. Eu tenho um coração limpo, uma consciência limpa, com as minhas atitudes. E aqui fala sobre a idolatria, o amor do dinheiro. O dinheiro, eu falo sempre, tem que estar na minha mão para me servir, jamais no meu coração para me escravizar. O dinheiro ele é muito bom, é um bom servo, mas ele é um péssimo Senhor, um péssimo Senhor. Então, eu preciso de dinheiro sim, para me servir, para me escravizar eu não aceito. O único que pode me escravizar por amor voluntário, eu me voluntaria é Cristo, porque ele é bom. É bom. Então eu preciso ter uma vida correta, não posso ter nada errado. Uma vida dedicada a Deus, que é uma vida de piedade. Quando eu falo piedade, é uma vida de dedicação a Deus. Muitas pessoas querem se dedicar somente ao marido, ao filho, à filha, à mãe, ao pai, a um familiar. Está errado. Se for o primeiro na sua vida, está errado. Primeiro deve ser o Senhor, depois o esposo, a esposa, depois os filhos, depois os demais familiares, na ordem que você quiser. Mas a ordem é essa. Primeiro Deus, depois o esposo ou a esposa, primeiro o filho, que é o primogênito, depois por ordem de nascimento, porque normalmente a mulherada faz tudo errado. Pega o menorzinho, não é assim, rapinha fácil. A mulher tu também já fez isso. Fica em paz. Mas um dia eu aprendi com Cristo que primeiro o mais velho, depois o mais velho entende e se revolta, o mais novo não entende. Muitas vezes é por ordem de nascimento, né? O do meio vai ser sempre o do meio, o primeiro vai ser sempre o primeiro e o último vai ser sempre o último, por ordem, né? É assim que a Bíblia nos ensina. E eu preciso aprender a respeitar os outros, que é aqui, ó, ter paciência, mansidão, está ligado a respeito ao outro. Porque com que eu vou ter paciência, mansidão? Comigo mesmo? Com o outro. Tem que ter paciência, mansidão, para com os outros, ter uma vida correta, dedicada a Deus. Isso vai te fazer tomar posse da vida eterna. Amém? Então nós temos que ver a nossa vida, o que nós fazemos. Por favor, se puder, o máximo que puder, neutralize os seus sentimentos. Eles são enganadores. Sabe por quê? Todo mundo que os pais falam assim, os pastores também falam, né? Olha,
Não deixe isso subir com a cabeça, isso é uma paixão, isso é um momento. A gente está vendo como é para você. Tem muitos sinais, evidência, Eu quero. Um ano, 2 anos depois, conta. Um ano, 2 anos, terceiro ano já era. Deu tudo errado, um sofrimento, um chorou. Por quê? Porque o sentimento falou mais alto que a razão, do que a fé, do que os pais, do que a experiência, do que a palavra de Deus. E o que começa errado dá? Pronto. Então, assim, os sentimentos, claro que nós devemos tê-lo, mas dominados pela nossa inteligência e pela palavra de Deus. O sentimento está aqui, eu vou fazer o que está aqui. Só que assim, eu falo para ele, cala a boca, você não manda em mim. Quem manda em mim sou eu. E eu fiz uma escolha, eu decidi ouvir a Deus. Eu vou fazer o que Deus quer com você em vontade. O sentimento gritando ou não, eu vou fazer o que é correto. Aí as coisas dão certo. Amém? Isso é por toda a vida. Por toda a vida. Porque o coração ele quer sentir emoção. Ele não pensa na consequência. Porque quem pensa é a cabeça. O coração quer sentir, ele quer o momento. Entendeu? E a cabeça não, a cabeça pensa e calcula, é prudente os impactos de uma decisão. O coração não, eu quero sentir agora. E o problema, ele dá tanto chilique que a gente chilica junto. Olha que interessante, a gente chilica junto. Mas quem é de Deus não tem esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele tem domínio próprio. Porque quem manda nele é o Espírito de Deus e ele mesmo. Não tem essas coisas. Isso passa. Porque o Espírito é ele que nos dá esse domínio. Você fala, eu falo para mim, chega, cala, acabou, não. Eu entristeço, mas eu obedeço. Né? Se eu puder sorrir quando você fala um não para você, que bom, eu não consigo. Eu não consigo sorrir. Eu vou sorrir lá na frente. É melhor um não agora de Deus, uma repreensão com tristeza e dar fruto lá na frente, do que eu sorri agora e lá na frente os frutos seriam muitos ruins durante muito tempo na minha vida. Amém? Então essa palavra não precisa sorrir para mim, mas que dê muito fruto. Vamos isso para a vida. Amém? Amém. Sempre gostou a palavra do Senhor.